permitam-me que faça um cumprimento especial aos colegas da Faculdade de Letras e do IGOT, e muito em especial uma saudação ao meu colega, que eu já não vi há algum tempo, Viriato Somenho Marques. Somos companheiros nestas andanças já há algum tempo. E um cumprimento também para a nossa audiência, que nos acompanha seguramente com muita atenção. E no que diz respeito ao futuro da Europa, que é isso que aqui nos traz hoje, eu vou ser esquemático, deliberadamente muito esquemático, até por razões de economia de tempo. Talvez entre os 20 e os 25 minutos, o Luís dirá depois se eu ultrapasso esse tempo, mas à volta disso, para vos falar, vou ser deliberadamente muito esquemático, como dizia, e vou, ainda hoje achei curioso, porque estava a ouvir em casa a sessão relativa ao 13 de maio em Fátima e estava a ouvir com muita atenção o nosso cardeal Tolentino de Mendonça. E ele dizia: é preciso que nos poupem a uma crise de esperança, dizia ele com aquela forma sábia que ele tem de dizer as coisas. E eu acho que, quando falo no futuro da Europa, o meu maior receio é mesmo esse, é que se interrompa, de alguma forma, esta promessa de futuro que é a União Europeia e que sejamos atingidos, digamos, por uma crise de esperança política, neste caso. Eu vou abordar este tema do futuro da Europa vou fazê-lo em 3 grandes agendas, para facilitar a minha exposição. Em primeiro lugar, uma agenda global, depois uma agenda propriamente europeia e depois uma agenda nacional. E vou elencar em cada uma das agendas alguns tópicos. Mais concretamente, em cada uma agenda eu vou elencar 3 tópicos, o que dá no conjunto 9 tópicos, não é? É evidente que aquilo que eu vou dizer faz parte daquilo que eu às vezes designo como a Europa circular, ou seja, tudo aqui tem a ver com tudo. O facto de eu elencar estes tópicos em 3 agendas não quer dizer que eles não interajam constantemente. De resto, uma das maiores curiosidades dos próximos anos, desta década, é saber exatamente quantos cisnes negros é que vão acontecer devido a esta interação múltipla e intensiva das 3 agendas. Portanto, é como se houvesse aqui uma Europa circular, percebem? Em que os acontecimentos se sucedessem, muitas vezes sem sabermos exatamente qual é a sua origem, qual é a sua proveniência. Porque elas interagem tão intensivamente, nem sempre é fácil perceber qual é a sua origem. E então vou começar pela agenda global. E quais são os 3 grandes tópicos da agenda global na próxima década? Eu diria o seguinte: primeiro tópico é aquilo que eu chamo a geopolítica de proximidade. Ou seja, uma das maiores preocupações da União Europeia será tudo o que acontece na orla fronteiriça mais próxima. E estou a pensar nas relações com a Rússia, nas relações com o chamado Grande Médio Oriente, nas relações com a Turquia e nas relações com o Norte da África. Portanto, estão a ver, é toda a fronteira próxima da União Europeia, que é uma bomba, digamos assim, pronta a explodir em qualquer momento. Aliás, aquilo que está a acontecer neste preciso momento no Médio Oriente é já um sintoma disso. Portanto, esta é aquela primeira grande relação que eu chamo de geopolítica de proximidade. Um segundo tópico na agenda global tem a ver com uma geopolítica mais afastada. E aqui, esta geopolítica mais afastada, portanto, é uma segunda circunferência mais afastada, que tem a ver com as relações com a China, as relações com o Sudeste Asiático, as relações com a Índia e as relações no Indo-Pacífico, no sentido mais amplo. Então, temos aqui este segundo anel mais largo das relações com a União Europeia. Como sabem, a semana passada tivemos, a semana passada tivemos no Porto uma cimeira justamente digital com a Índia. Portanto, estamos a tratar desse assunto com toda a atenção. Portanto, esta é a segunda linha, digamos assim,
o segundo anel em matéria de geopolítica, e depois o terceiro anel, ou o terceiro perímetro, digamos assim, é aquilo que eu chamo os factos globais totais. Eu chamo assim. E o que é que eu entendo por isto? Factos globais totais. De certo modo, isto tem a ver com os acontecimentos fortuitos. Se quiserem, é com os tais cisnes negros, os tais imponderáveis, ou os tais imprevistos, o acaso, se quisermos. O acaso. Aquilo que pode acontecer, e vocês sabem isto tanto como eu, são os acidentes climatéricos, ou as alterações climáticas, são as guerras cibernéticas. Aliás, os Estados Unidos pode bem queixar-se, nesta altura, de um desses ataques cibernéticos. São novas pandemias. Possivelmente vamos ouvir falar dos vírus informáticos, não apenas dos vírus que nós conhecemos bem, mas dos vírus informáticos. Vai ser possivelmente o terrorismo internacional. Portanto, tudo o que tem a ver com factos sociais totais e globais que, quando eu olho para a década que nós temos à nossa frente, eu não me surpreenderia que, em matéria de agenda global, daqui a alguns anos, lá para meados da década, na Europa se discutisse coisas deste género. Vamos ou não ter uma NATO Europa? Porque a dimensão Europa, defesa e segurança, é que cá está a agenda global a pressionar de fora para dentro a União Europeia. Portanto, irá discutir-se seguramente se vamos ou não ter uma NATO Europa. Eu digo assim, para identificar melhor. Quando diz isso, fala de um exército europeu? Um exército europeu comum? É uma possibilidade. Não digo que seja uma realidade, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas, digamos, é a versão europeia de uma NATO para as relações externas da União Europeia. E depois, não me admiraria também que, durante a década, à imagem daquilo que acontece no âmbito das Nações Unidas, por exemplo, que nós tivéssemos um Conselho de Segurança Europeu. Ou seja, que se no espaço próprio da União Europeia nós tivéssemos, por razões de necessidade própria, um Conselho de Segurança Europeu. E talvez, não me surpreenderia também, que fosse criada uma estrutura de missão para aquilo que se pode designar como os bens comuns globais. Porque quando dizemos alterações climáticas, ou quando dizemos oceanos, ou quando dizemos biodiversidade, ou quando dizemos guerras cibernéticas, estamos a tratar de bens comuns globais e, portanto, é muito provável que a União Europeia tenha necessidade de se ocupar destes bens comuns globais através ou de um observatório, ou de uma estrutura de missão, qualquer coisa neste tipo. E fui suficientemente esquemático, fecho aqui a agenda global e passo à agenda europeia propriamente dita. E o que é possível que aconteça na próxima década em matéria de agenda europeia? E os meus 3 tópicos aqui, eu vou chamar a estes 3 tópicos as 3 quadraturas do ciclo. Possivelmente, eu agora vou puxar mais a brasa à minha sardinha, aquilo que o economista, enfim, tecnicamente que alguma coisa pode não ser tão legível, digamos assim, mas o que são estas 3 quadraturas da agenda europeia para a próxima década? A primeira é o que chama a quadratura financeira. Os meios à disposição da União Europeia. E eu vou ilustrar esta quadratura, esta como as outras, vou ilustrá-la com 4 conceitos que já estão a ser aplicados, e em cada quadratura eu vou usar 4 conceitos, que é para verem como a Europa se espalha, digamos assim, ao longo de uma certa conceptuologia, digamos assim. E então, na quadratura financeira, quais são os 4 conceitos ou os 4 temas em agenda? Desde logo a monetarização. Eu não vou estender aqui, depois na parte da discussão, se houver dúvidas a este propósito, eu posso esclarecer. A monetarização tem a ver com as funções do BCE neste momento. Já há um embrião do que é esse conceito, chamado Quantitative Easing do Banco Central Europeu, chama-se a monetarização. No fundo, é saber se, durante a década, o Banco Central Europeu vai ser uma espécie de reserva federal. No fundo, é isto que está em questão, se a evolução das funções do BCE é nesse
aponta nesse sentido, de uma reserva federal. Monetarização. Segundo, tributação. Tributação. É o chamado problema dos recursos próprios da União Europeia. Ou seja, como sabem, fala-se hoje em impostos verdes e em impostos digitais. Portanto, vou só carregar aqui. A tributação tem a ver com o lançamento destes impostos. Está a União Europeia politicamente sensível, o assunto está em cima da mesa, está-se a discutir neste momento, mas, portanto, a União Europeia precisa de impostos próprios que não dependam tanto das transferências dos Estados-membros e, portanto, a tributação tem a ver com impostos verdes e com impostos digitais. Terceiro conceito, mutualização. A mutualização, o que é que isto quer dizer? Aliás, a Comissão Europeia fez para financiar o chamado Programa de Recuperação e Resiliência, emite dívida própria, dívida europeia, dívida conjunta, chama-se isso mutualização da dívida. É a própria União Europeia que emite dívida e não própria, dívida conjunta. Portanto, esse conceito, essa prática vai manter-se ou não vai manter-se? Outra questão, pendente. E a quarta é o problema da estabilização. E aqui há um instrumento que já existe, que é o Mecanismo Europeu de Estabilização, o Fundo Europeu de Estabilização. Reparem que todos os quatro conceitos, parcialmente, pelo menos, já existem. Portanto, o que fica por saber é se a quadratura financeira, durante a década, vai evoluindo num sentido mais pré- ou proto-federal, digamos assim. Fecho aqui o primeiro tópico desta chamada quadratura financeira. Um segundo tem a ver com a quadratura que eu chamo ecodigital, ou, se quiserem, com a quadratura industrial. Porquê? Porque nas últimas décadas a União Europeia desindustrializou-se e agora, como já se deram conta, fala-se em reindustrialização. Portanto, estamos aqui a tentar inverter um processo que trouxe alguns amargos de boca à economia europeia, a desindustrialização, e com a ecologia, agora por via da ecologia e por via da digitalização, nós estamos a tentar regressar à industrialização europeia. E então, quais são os conceitos que estão nesta quadratura? Os conceitos são descarbonizar, como sabem, faz parte do Pacto Ecológico a chamada descarbonização, com metas para os anos 30 e para os anos 50, descarbonização. Depois, a digitalização, que é o chamado Plano de Ação Digital, e, portanto, a chamada transformação digital. Depois, a reindustrialização, que é, do que é que se trata? Trata-se de certa forma, revisitar as cadeias de valor da União Europeia e tentar perceber se é possível reconstituir algumas dessas cadeias de valor no espaço europeu. Portanto, no fundo, é não ficar tão dependente da mundialização das cadeias de valor e recuperar alguma margem de liberdade, trazendo-las, digamos assim, para o espaço europeu. Chama-se isso a reindustrialização. E, finalmente, o quarto conceito aqui, que é o conceito de regulação, que é uma área fundamental da União Europeia, a política de regulação ou a política regulatória, sobretudo no que diz respeito, e isto tem muito a ver com a reindustrialização, no que diz respeito às chamadas ajudas de Estado. É uma matéria muito sensível, as ajudas de Estado, porque não é indiferente se a política regulatória é mais maximalista ou menos maximalista em matéria de autorização ou de consentimento destas ajudas de Estado. Esta é a segunda quadratura, a quadratura industrial. A terceira quadratura, repare que ainda estou na agenda europeia, a terceira quadratura tem a ver com a quadratura, digamos, política. Como é que nós rematamos, digamos, a agenda europeia? Quadratura, o que é que isto tem a ver a quadratura política? Primeiro conceito da quadratura política, conceito de deliberação. É muito importante o conceito de espaço público e o conceito de deliberação. Do que é que se trata? Trata-se de saber se durante a década a União Europeia vai decidir mais por maioria ou vai manter a unanimidade em muitas áreas. Portanto, no fundo, se mantiver a unanimidade em áreas fundamentais
continuamos, digamos assim, no conceito mais intergovernamental ou mais comunitário, como ele é hoje. Se evoluir para a deliberação maioritária, por exemplo, em matéria de política externa, por exemplo, ou em matéria de política fiscal, então vamos aproximar gradualmente de uma União Europeia mais pré- ou proto-federal. Portanto, questão a deliberação política. Depois, a questão, um outro conceito muito importante em termos europeus, que é a harmonização. Sobretudo a harmonização legislativa. Ou seja, a União Europeia tem vários tipos de atos normativos, governa através de atos normativos, chamado direito europeu, direito comunitário. Nesses atos normativos, a diretiva, o ato normativo da diretiva, permite margem de manobra suficiente aos Estados-membros e, portanto, o que se espera é que haja alguma evolução na chamada política legislativa da União Europeia, no sentido de mais e melhor harmonização. Um terceiro conceito tem a ver com o conceito de coesão social. A coesão, o problema da coesão, que é um conceito fundamental. Reparem, no Porto, há uns dias atrás, fez-se uma cimeira sobre o chamado pilar social da União Europeia. Portanto, a coesão social é fundamental, porque para termos mercado único, precisamos de acentuar esta componente da coesão social. E no limite, aliás, esse diploma já está agendado, em cima da mesa, há mesmo uma discussão em curso neste momento sobre uma espécie de rendimento mínimo europeu. Um rendimento mínimo europeu. Portanto, é interessante essa discussão, não é um salário mínimo à escala europeia, é uma espécie de rendimento garantido, enfim, os contornos não estão ainda bem definidos, mas é uma discussão interessante e que pode animar, digamos, as hostes nos próximos 2 ou 3 anos. E, finalmente, a coesão territorial. Reparem que estes dois últimos conceitos, a coesão social e a coesão territorial, têm a ver com aquilo que eu chamo a distribuição equitativa dos efeitos da integração. Porque se deixarmos isto ao sabor da economia de mercado, há aqui alguns efeitos indesejáveis e uma redistribuição um pouco assimétrica, e é esta assimetria dos efeitos de integração que é preciso cautelar. Daí que coesão social e coesão territorial são fundamentais. E, no que me diz respeito a mim, pessoalmente, interessa-me muito o problema da coesão territorial, por causa que o território é um assunto que me interessa particularmente, sobretudo em 3 vertentes na coesão territorial. As euro-regiões, que aliás já têm a designação de chamadas macro-regiões europeias. Por exemplo, a Península Ibérica podia ser uma macro-região europeia, podia ser tratada tal qual, assim como macro-região europeia. Portanto, as euro-regiões, não apenas as transfronteiriças, mas as euro-regiões transnacionais, as transnacionais, não apenas as transfronteiriças, mas as transnacionais. Depois há uma área muito interessante, que são as redes de cidades, que é uma área que vai crescer seguramente nos próximos anos, as redes de cidades. E depois há um terceiro vetor, também territorial, são os chamados agrupamentos europeus de cooperação territorial. Já há alguns, também é um conceito interessante do ponto de vista da coesão territorial. Temos aqui muito trabalho pela frente em matéria de desenvolvimento até conceptual da coesão territorial. Finalmente, as agendas nacionais, a terceira agenda. Eu aqui vou ser mais breve. As agendas nacionais. 3 tópicos, à semelhança das anteriores. As agendas nacionais. Primeiro tópico muito importante na próxima década, que é a questão dos efeitos assimétricos dos vários programas que vão ser executados. Nós temos vários programas, o Pacto Ecológico, o Plano de Ação Digital, o Programa da Recuperação. Quer dizer, temos vários programas, mas não sabemos como é que os efeitos se vão produzir. Pode haver aqui muita assimetria, pode haver efeitos externos positivos, mas também muitos efeitos externos negativos, e, portanto, os mecanismos de implementação e de execução dos vários programas operacionais que nós vamos executar têm que haver uma espécie, aliás,
há 2 ou 3 dias foi publicado em Diário da República o nosso modelo de regulação, de acompanhamento da estratégia, chamado modelo de realização dos fundos europeus, foi publicado há 4 ou 5 dias, e lá está o nosso amigo António Costa e Silva, presidindo uma comissão chamada Comissão de Acompanhamento de Execução dos Fundos, que é uma comissão, digamos, exterior à própria estrutura administrativa, exterior, que vai dando sinal e vai-se fazendo eco daquilo que vai acontecendo. É uma espécie de espelho do que vai acontecendo num país durante a próxima década. Vai ser, espero que essa comissão de acompanhamento produza trabalho visível, positivo. Portanto, esta questão dos efeitos assimétricos é muito importante, vamos ter que estar muito atentos, todos nós, sociedade portuguesa, muito atentos a estes efeitos assimétricos. Um segundo tópico, durante a próxima década, que é o problema por um lado, da pulverização do sistema partidário. Nós corremos o risco, até pela própria ação e pelo próprio efeito das redes sociais e da digitalização, que haja uma pulverização do sistema político-partidário e que essa pulverização, à semelhança do que já acontece em alguns países, endureça o regime. Basta olhar para a nossa vizinha, aqui ao lado, e basta olhar para os países do leste europeu, por exemplo, que a democracia liberal, como nós a conhecemos, passa a ter alguns laivos de democracia iliberal, não é? E, portanto, ou seja, que o regime endureça e que a sua governabilidade fique um pouco posta em causa. Portanto, é um assunto que não está afastado do horizonte e que pode ser uma complicação adicional para a gestão até dos fundos europeus. Finalmente, o terceiro tópico é o problema aquilo que eu chamo os Estados relutantes. Ou seja, eu não gostaria que, digamos, um mau protagonismo da Europa e da União Europeia na próxima década, a União Europeia se balcanizasse. Isto é o pior que pode acontecer à União Europeia na próxima década, é a sua balcanização. E que os Estados frugais, num lado, os Estados de Visegrado, no outro, os Estados escandinavos, lá em cima, os países balcânicos, quer dizer, os países mediterrâneos cá em baixo, a União Europeia se balcanizasse e que acontecessem outros Brexits, percebem? Que nem sequer falo no problema das autonomias regionais que podem acontecer durante este período. Vejam o que está a acontecer, por exemplo, o Reino Unido já lá não está, mas está a República de Irlanda. E, portanto, podemos ter aqui um efeito de cascata, um efeito de dominó, em Espanha a mesma coisa, um efeito dominó que pode trazer muitas complicações aqui em termos europeus, em termos da política europeia, os chamados Estados relutantes. O leste europeu é muito sensível àquilo que acontecer, por exemplo, nas relações com a Rússia, nas relações com a Ucrânia, nas relações com o norte da África e com a Turquia. Portanto, temos ali uma zona muito sensível, na orla fronteiriça, que pode trazer muitos amargos de boca neste período. Portanto, é uma grande incógnita que temos aqui para frente. E vou terminar tal como comecei. Se me perguntarem no final da década o que é que podemos dar por adquirido no final da década, eu não sei responder. Confesso que no final da década eu não sei não sei responder o que é que vai acontecer em 2030 daqui. Eu costumo dizer que a única coisa que sei é que o caminho se faz caminhando, como alguém disse, não é? E para mim, o meu lema é o lema do Jean Monnet, há 70 anos atrás. É a política dos pequenos passos. A política dos pequenos passos. A menos que algum cisne negro, de tal modo volumoso, atire o tal facto global total, atire a União Europeia, desculpem uma expressão, contra a parede, e ela tenha que reagir. Eu costumo dizer sempre, invocar os anos 90, a passagem dos anos 80 para os anos 90, que eu chamo de uma espécie de esquina da história europeia, a esquina da história, porque
89 caiu o muro, 90 deu-se a reunificação alemã e em 91 acabou a União Soviética. E essa, digamos, essa aglomeração de grandes factos históricos, não sei se irão repetir, mas se assim não for, ao menos que a política dos pequenos passos faça com que a União Europeia vá progredindo lentamente, sem grandes aventuras, porque o caminho se faz caminhando, como diria o nosso querido Jean Monnet. E é tudo. Espero que tenham gostado. Fica à vossa disposição. Bom, muito obrigado. O professor António Covas continuará aqui mais um pouco connosco, naturalmente, esperamos, claro, até porque alguns de nós estão a tomar notas, eu pelo menos estou, de modo que fica para depois, daria agora, se a professora Teresa Nunes achar bem, seria a vez do professor Viriato agora. Ok, então muito obrigado. Parece muito bem e com muito gosto. Então, muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir, a escutar em condições, aparentemente não há... Ok, obrigado Alexandre. Queria evidentemente agradecer o convite aos meus colegas Teresa Nunes, Luís Moreno, saudar o António Covas, já não nos... Acho que nos continuamos a ler, não é? Mas a ver já é mais difícil, não é? E eu também vou seguir uma metodologia muito, digamos assim, organizada, para permitir clarificar as minhas teses e vamos com certeza ter aqui motivo para debate, visto que, embora sejamos os dois amigos da integração europeia, temos algumas diferenças, como iremos ver de seguida. Eu pediria ao Luís Moreno que me deixasse partilhar a tela, porque eu preparei um PowerPoint para o efeito. Ok, por acaso estava distraído, mas já está corrigido. Já neste momento penso que é possível. Sim, sim. Ok, é sim senhor. É. Ok. Tenho que pôr isto no princípio, porque estava no fim. Ora bem. Já agora a tecla F5. Exato. Obrigado. Ora, o título da minha apresentação é o que podem ver: Poderá a União Europeia regressar ao seu futuro? Eu não estou aqui a mimicar o título de uma série de filmes de que gostei muito quando era bastante mais novo, em 85, o Back to the Future, mas efetivamente corresponde um bocadinho àquele esforço que tenho feito nos últimos anos, nos meus últimos livros sobre temas europeus, nomeadamente o Portugal na queda da Europa, 2014, e há 2 anos atrás, em 2019, depois da queda, o exercício que fiz para tentar perceber a profunda crise europeia, esta paralisia em que nos encontramos, em que as únicas mudanças que vamos fazendo são aquelas que são motivadas pela força brutal da realidade e não por proatividade, não por iniciativa estratégica. E, de facto, para percebermos onde estamos, temos que fazer uma viagem ao passado. Ou seja, temos de perceber onde é que perdemos, digamos assim, em que encruzilhada é que nós deixamos, europeus, de estar um passo à frente do presente, para estarmos sempre 2 passos atrás dele. E é isso que vamos ver. Portanto, para pôr as coisas de forma muito clara, estamos aqui numa assembleia de estudantes, não é? Uns mais velhos, outros mais novos. A tese que eu gostaria de defender é a seguinte: a União Europeia enfrenta desafios cada vez mais existenciais, ou seja, desafios que põem em causa a sua existência. Eu, quando publiquei o Portugal na queda da Europa, éramos 28, não é? Portanto, hoje somos 27, enfim, a coisa pode não ficar por aqui. Entre esses problemas, a crise ecológica, económica e social global, dentro delas as pandemias, as alterações climáticas. Também temos problemas que, como usando a expressão do António Covas, de geopolítica global, que tem justamente a ver com o esmorecimento da hegemonia americana, a ascensão da China, a influência crescente da Rússia, em virtude também de erros políticos de Estados europeus. Poderemos falar sobre isso no debate. O único caminho de futuro passa por superar o potencial de autodestruição do atual modelo de hegemonia defensiva da Europa alemã. Eu ponho a Europa alemã usando a expressão de um grande sociólogo, um grande pensador alemão, Ulrich Beck, que publicou em 2012 um livro com este título. Infelizmente ele morreu em 2015, no início de 2015,
e é, digamos, uma designação totalmente técnica. Depois eu também posso explicar como é que esta Europa alemã se concretiza institucionalmente. E isso implica, qual o caminho? Isso implica uma inadiável reforma federal da União Económica e Monetária. Ou seja, para mim, o ponto da Arquimedes, aquele ponto a partir do qual podemos elevar, colocar na nossa alavanca e conseguir superar a crise ou começar o longo caminho da superação, tem a ver com a zona euro e com a reforma da zona euro. Também tenho 3 teses subsidiárias relacionadas com esta tese principal. A primeira, o esmagamento das potencialidades federais da União Europeia, começou com o desenho neoliberal da zona euro e completou-se com o primado do Tratado de Lisboa. O passado elimina o futuro. Portanto, não vamos fazer muito profundamente, mas irei mostrar-vos como é que temos de regressar ao final dos anos 80, ao início dos anos 90, ao Tratado de Maastricht, para perceber como é que nós constitucionalizamos erros de concepção que foram efetuados em nome de uma ideologia, na altura bastante vigorosa e viçosa, o neoliberalismo. Segunda subtese, o intergovernamentalismo é o instrumento que nós temos quando a dimensão federal, a dimensão comunitária da União Europeia falha. Este intergovernamentalismo tem multiplicado os atritos e assimetrias dentro da União Europeia. O federalismo não é uma escolha, na minha perspectiva, mas uma necessidade vital cujo tempo está a escoar-se. Ou seja, se eu fosse um jogador da Bolsa, um CEO de um fundo de investimento, e se me dissessem onde é que vais apostar, na federalização da União Europeia ou na sua fragmentação, eu diria, é mais seguro em 2001 apostar na fragmentação. Simplesmente, eu como não sou um CEO, sou um cidadão europeu, eu vou, mesmo que tenhamos 15% ou 10% talvez de probabilidades de ultrapassar esta crise, eu continuarei a pôr os meus euros na aposta da superação positiva. Finalmente, a Alemanha e a reforma da zona euro. Se a reforma da zona euro é a chave da solução das questões europeias, o país central continua a ser a Alemanha. Há outros países importantes, mas há outros países importantes que só poderão ser importantes para complicar a situação. A Alemanha é o país que pode complicar, mas é o país que pode resolver também. E, portanto, temos de seguir com muita atenção as eleições federais de setembro próximo na Alemanha, quando a senhora Merkel sair, e já sai, talvez com tempo demais no exercício, foi alguém que esteve muito tempo e que não resolveu nenhum problema estrutural e complicou alguns deles, diga-se de passagem. Custa-me esta devoção de alguns comentadores à chanceler Merkel, e, portanto, a Alemanha é um país absolutamente central. Nós deveríamos ter, enfim, o governo português deveria ter uma atenção especial na relação com a Alemanha, porque é o país-chave. A Espanha não é, a França não é, a Itália não é. Podem ser para descangalhar o que já está mal, não é? Agora, nenhum desses países vê-se enfim, o ativismo do Macron, que terminou nesta situação em que está à beira de ser derrotado nas presidenciais pela Marine Le Pen. Eu dividi isto em 2 partes principais. Uma questão central, que é as questões do Banco Central Europeu, ou seja, o Banco Central Europeu é a instituição mais, digamos assim, epistocrática, não é? E elitista que a União Europeia tem. Todavia, tem sido a forma não ortodoxa como, a partir de Mário Draghi, o Banco Central Europeu entendeu o seu papel estatutário, começando a funcionar como se fosse um Banco Central normal, que conduziu a União Europeia por este caminho de sobrevivência medíocre, sem glória, não é? Sem futuro, mas estamos ainda todos vivos, não é? O que não teria acontecido sem essa interpretação, a partir de 2011, de Mário Draghi. Portanto, a questão do BCE vai ser uma frente de batalha pelo futuro da Europa. Eu também gosto do Jean Monnet, bastante do Jean Monnet, mas eu chamo a atenção mais para a única forma, o federalismo europeu, e eu sou um federalista universal e europeu porque sou europeu. O federalismo só tem sentido se for desencantado e realista, não é? O federalismo entusiástico foi no século XVIII, não é? Portanto, mas isso já foi há muito tempo. Portanto,
E uma das coisas que eu aprecio muito no Jean Monnet, ele era de facto um federalista à sua maneira, mas era um federalista a partir da compreensão da fragilidade da condição humana e da fragilidade da condição europeia. Portanto, o nosso federalismo vai ser um federalismo de legítima defesa, de defesa contra nós próprios. Nós não vamos ter nenhuma estátua de Washington, do Thomas Jefferson, do James Madison, não é? Nós não vamos ter heróis nenhum desses. Como aliás o Jean Monnet dizia nas suas memórias, o federador não terá o nome de um homem e, pelos vistos, nem de uma mulher, não é? E, portanto, a única coisa que nos poderá federar é a necessidade, a emergência, o perigo. Todavia, eu penso que, apesar de tudo, havia algum otimismo do Jean Monnet, porque nós já estamos em cima do perigo há tanto tempo e continuamos, efetivamente, ainda com o tal realismo federalista muito adormecido. Mas, se há uma esperança, é esta, a de um federalismo da necessidade, um federalismo da luta contra os nossos próprios demónios. Aliás, reparem, nem a pandemia afastou o perigo, não é? Portanto, uma das instituições mais importantes da política europeia chama-se Tribunal Constitucional Alemão, não é? O que tem a sua sede numa cidadezinha bem simpática, Karlsruhe. E já em plena pandemia, no dia 5 de maio do ano passado, estávamos todos ainda, digamos assim, assustados com a pandemia, e saiu um acórdãozinho do Supremo Tribunal Alemão que condenava e considerava exorbitante toda a atividade do BCE a partir de 2012, 2013, e em particular a partir de 2015. Felizmente que nem pela primeira vez nos registros, esse acórdão foi submergido num mar de críticas. Por exemplo, uma das vozes mais críticas foi do Tribunal Supremo, não do Tribunal Constitucional, mas do Tribunal, portanto, o que corresponde ao nosso Tribunal Superior de Justiça alemão, que o Presidente fez uma crítica muito dura ao Tribunal Constitucional, e o Bundestag também não deu assim grande importância. Todavia, desde 2009, que nós temos uma doutrina alemã que implica o controle nacional dos limites da integração europeia. E, portanto, tudo aquilo que tenha a ver, por exemplo, com transferências financeiras germânicas para programas ou orçamentos europeus, tem de ser submetido a um escrutínio constitucional no Tribunal, e foi justamente isso que estava em causa nesse acórdão, que ficou suspenso pela pandemia. Mas, portanto, digamos, como nada mudou, ou seja, nós neste momento temos um orçamento de emergência, um orçamento especial, como já foi dito anteriormente, pela primeira vez nós tivemos um orçamento com alguma margem aberta de mutualização, mas isso não inclui nenhuma nova regra, não há novas regras, o que existe é uma situação de emergência. Quando a situação de emergência terminar, voltamos às coisas antigas, voltamos aos demónios antigos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, do Tratado Orçamental, daquilo que levou à situação da austeridade que varreu a Europa durante vários anos no início da década anterior. Aliás, essas regras, esse federalismo monetário imperfeito, incompleto e perverso, na minha leitura, conduziu, por exemplo, a uma leitura absolutamente livre e imaginativa dos factos e dos acontecimentos. Reparem que nós, até nos livros académicos, temos a expressão crise das dívidas soberanas. Aliás, infelizmente, à medida que vamos envelhecendo, vamos percebendo que há muita coisa, enfim, meramente opinativa, ideológica, que se encontram nos livros de texto das academias. Não é? Quando, na verdade, o que aconteceu em 2010 e 2011, que levou países como a Irlanda, como a Grécia, como Portugal, como o Chipre, a uma situação de, enfim, pré-colapso, que obrigou a programas de emergência e a programas de resgate europeus, o que aconteceu foi justamente o resultado da arquitetura absolutamente desastrosa do euro, que continua vigente, com uns arremendos, com umas pequenas alterações, mas a estrutura continua lá.
E eu trago-vos aqui esta visão sinótica, digamos assim, de alguns países-chave, para perceberem onde é que eu baseio a minha tese. A tese de que a crise das dívidas soberanas não é uma causa, é uma consequência. E podem ver que, em 2007, portanto, antes da crise financeira aberta nos Estados Unidos pelo colapso do Lehman Brothers, em setembro de 2008, nós tínhamos uma situação da dívida pública, em percentagem do PIB, bastante razoável, não é? Nós, por exemplo, nós e os alemães estávamos na mesma linha, não é? Portanto, 65,2% de dívida pública em Portugal, 68,4% do PIB de dívida pública, perdão, 65% na Alemanha, 68% em Portugal. A Irlanda era um país exemplar, a Irlanda tinha 24,9%, estava muito abaixo dos 60% do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A Grécia tinha mais, a Grécia tinha-se endividado com a compra de armamento, nomeadamente dos submarinos à Alemanha, nós estava com uma grande dívida pública. Na Eurozona nós tínhamos 66%, a média, e tínhamos 58%. Ora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, nos 3 anos seguintes, 2008, 2009, 2010, nós vamos ter os países europeus todos a endividarem-se. Porquê? A endividarem-se porque a zona euro, uma das características da zona euro é a desregulamentação bancária, ou seja, todas as normas prudenciais que existiam nos países europeus e que existiam também nos Estados Unidos, que aliás são sempre um modelo, de separação entre banca comercial e banca de investimento, entre o capital dos aforristas e o capital dos aventureiros financeiros, não é? Essas diferenças foram deliberadamente destruídas. A palavra de ordem, nos anos 90, no final dos anos 90, no caminho para o euro, era desregulamentar. Acreditava-se que, como bons neoliberais que eram os nossos arquitetos, acreditavam que o único perigo era a perversão dos Estados, porque o sistema financeiro, os bancos, equilibravam-se. Os mercados financeiros conseguiam, se fossem desregulamentados, conseguiam encontrar o equilíbrio ótimo. Portanto, há gente que ainda acredita em fantasias e em fadas. Os nossos banqueiros continuam a acreditar muito nisso. Aliás, todos os dias nós temos notícias sobre a forma como é que os banqueiros acreditam em fadas, não é? E, portanto, os governos tiveram de se endividar todos. Reparem aqui, a Alemanha passou de 65% para 82,5%. Houve um aumento, não é de 17%, é 17,3 pontos percentuais, não é? Portugal aumentou, a Irlanda foi arruinada pelos seus bancos, a especulação bancária na Irlanda causou uma verdadeira tragédia. Na Eurozona nós tivemos um aumento de 18 pontos percentuais, na União Europeia no seu conjunto 21,1%. E, em vez de chamarmos a isto crise financeira devido à ausência de regulamentação bancária na zona euro, chamámos a isto crise das dívidas soberanas. É impressionante, quer dizer, ou seja, isto mostra também a falta de lucidez e até de honestidade intelectual nos nossos círculos de economistas e de gestores, nas nossas academias, que promovem uma coisa destas, promovem uma mitologia destas, absolutamente insuportável, não é? Claro, nós temos um conjunto de economistas sérios, não é? Que estão contra isto, mas são a minoria. E os Estados, como eu escrevi aqui num artigo há mais de 10 anos, portanto em 3 de janeiro, no DN, os Estados tornaram-se o bode expiatório, não é? Portanto, este foi um artigo de 2011, logo no início, em 2011 escrevi eu, a questão central será a do regresso imperioso das obrigações de dívida pública europeia, os eurobonds. Não é? O frágil mecanismo imposto por Berlim, o lançamento do mecanismo europeu de estabilidade, no último Conselho Europeu, será impotente para as dificuldades que 2011 tornará evidente. E foi completamente impotente. Ou seja, se não tivesse havido a mudança do governador do banco, do presidente do Banco Central, do BCE, se não tivesse existido já em 2011 um programa de recapitalização da banca, completamente heterodoxo, nós teríamos tido uma situação de crash e de ruptura na zona euro em 2011. Portanto, costuma-se dizer, não é? Costumo dizer que não percas uma oportunidade, não percas a oportunidade de fazer da crise um momento, uma oportunidade de superação. E nós não temos feito outra coisa senão perder oportunidades. Em 2011, nós tivemos um verdadeiro momento federal
ou seja, um daqueles momentos, como por exemplo a América teve, em 1787, quando aprovou a sua Convenção de Filadélfia, ou como teve em 1791 e 90, quando o Alexander Hamilton conseguiu fazer aprovar no Congresso dos Estados Unidos a mutualização da dívida, a federalização da dívida dos Estados, da dívida da guerra da independência. Mas nós, em vez de fazermos isso, em vez de criarmos uma arquitetura copernicana, o que nós fizemos foi uma confusão diabólica, ou seja, nós voltámos ao ptolomeísmo, substituímos a harmonia de uma arquitetura política ou financeira, de acordo com o melhor da ciência política, o melhor do ensinamento histórico, o melhor da aprendizagem com os erros dos outros, numa verdadeira confusão, não é? Ou seja, nós hoje temos um mecanismo, temos uma série de tratados intergovernamentais novos, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, temos o Tratado Orçamental, temos o Tratado de Supervisão Bancária, temos o Tratado de Resolução Bancária, só não temos ainda o Tratado Europeu da Garantia dos Depósitos Bancários, o que também não deixa de ser interessante, não é? Ou seja, quando é para criar obrigações aos Estados Nacionais, temos tudo. Quando é para criar uma garantia europeia dos depósitos bancários, o único instrumento para devolver a confiança aos aforristas, isso ainda não temos, não é? Portanto, no fundo, hoje em dia é preciso ser um especialista para perceber como é que funciona. Eu digo-vos uma coisa, eu não acredito que exista alguém no Conselho Europeu, nenhum chefe de Estado ou Primeiro-Ministro que conseguisse resistir a uma sabatina que eu e o António Cova fizéssemos sobre como é que funciona a União Europeia. Não conseguiam, de certeza, não é? Porque é de uma complicação que é preciso realmente ser uma pessoa com um espírito masoquista, como todos os académicos são, para conseguir, de alguma forma, perceber onde é que estamos. Mas, para apresentar de uma forma sistemática o que é que está mal na nossa construção e porque é que nós não vamos a lado nenhum, ou seja, andamos sempre a patinar ou à volta da árvore, não é? Como num célebre quadro do viajante que está em volta da árvore, atado por um cordel ao tornozelo. Quais são os erros que nós fizemos e relativamente aos quais temos que os ultrapassar? O primeiro erro é que todas as uniões monetárias, e reparem uma coisa, reparem que nós temos uniões monetárias que implicam um quadro federal mais profundo, como deveria ser o caso da União Europeia, mas temos uniões monetárias que são bastante mais suaves, não é? Bastante mais, digamos assim, onde o federalismo político é menos acentuado. Mas o que efetivamente nós temos na Europa é uma coisa completamente nova, não é? Porque todas as uniões monetárias que funcionam, é nova e não é melhor, não é? Portanto, como o Marcelo Caetano, no exame de um professor que faleceu agora, recentemente, lhe dizia: o senhor tem na sua tese de doutoramento, tem coisas novas e coisas boas, é pena que as coisas boas não sejam novas e as novas não sejam boas, não é? E, portanto, na zona euro, nós construímos a zona euro com coisas novas, mas que não são boas, não é? Portanto, todas as uniões monetárias que funcionam começaram por ser uniões políticas. Antes de ter uma moeda comum, as uniões devem ter uma Constituição e um governo comuns, separando as competências dos dois sistemas de governo, o da União e o dos Estados Nacionais Federados. Por exemplo, os Estados Unidos e o Segundo Reich alemão, portanto o Império Alemão sob Bismarck, que era um império com uma estrutura federal. Os Estados Unidos, primeiramente, aprovaram a Constituição Federal, que aliás foi a sua segunda Constituição, em 87, e só mais tarde tivemos a União Monetária do Dólar e ainda mais tarde a estabilização de um Banco Central. Houve várias modalidades de Banco Central que tiveram vida muito curta. A Reserva Federal só foi instituída em 1913. Só desde 1913 é que temos um Banco Central na União Americana a funcionar em permanência. No caso alemão, nós tivemos a unificação e tivemos a Constituição Política, ou seja, o Reich alemão, o Segundo Reich alemão, elabora uma Constituição Política já no ano da Constituição, no ano da vitória sobre a França, e depois, 2 anos depois, temos a União Monetária do Marco e o Banco Central, o Reichsbank, só virá em 1876. Nós não temos nenhuma Constituição, não temos nenhum governo, efetivamente avançámos com a moeda e avançámos, ao contrário, avançámos com o telhado, com a moeda e com o Banco Central.
O segundo erro, criar a zona euro sem a existência de um orçamento comum, o que implicaria prévia coordenação das políticas fiscais e económicas dos Estados, capaz de intervir em casos de choques assimétricos que atingissem alguns dos seus Estados-membros, como veio a ocorrer em 2008 e depois, foi de facto um erro, não é? Ou seja, deveríamos ter primeiramente um orçamento robusto, o que não é o caso. A zona euro foi criada naquilo que eu chamo a ilusão da primavera eterna, não é? O orçamento da União tem sido apenas 1% do PIB conjunto dos seus agora 27 países. Sem um orçamento comum, que no mínimo deveria corresponder a 5 a 10% do PIB agregado, não é possível ativar políticas contracíclicas, investimento e dívida europeus, evitando agravar a dívida pública e a assimetria de Estados-membros. O terceiro erro. O BCE é um banco central hemiplégico que deixou os Estados completamente nas mãos dos mercados da dívida pública. Um banco central deve ser capaz de financiar diretamente os Estados em caso de necessidade, o que está proibido pelo artigo 123 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E se os artigos 125, o No Bailout Article, e o 127, em que o BCE é definido apenas procurando a estabilidade dos preços, tivessem sido cumpridos, já não teríamos União Europeia neste momento. E finalmente o quarto erro, as regras da zona euro trataram os Estados como entidades diabólicas e os bancos como personalidades angélicas, desprezando a lição da experiência que mostrou precisamente o contrário. Ou seja, uma das coisas, e eu conheci um bocadinho por dentro como é que funciona o fenómeno de aconselhamento da Comissão e do Presidente da Comissão, e sempre fiquei muito admirado com o desequilíbrio de alguns dos sábios que aconselham, portanto, a Comissão e o Presidente da Comissão e os comissários. Uma das coisas que eu notei, por exemplo, na área económica foi a profunda ignorância em história económica. É tudo gente que sabe imenso de modelos matemáticos, mas que, por exemplo, questões elementares, quais são as características da reforma federal introduzida em 1933 pelo governo de Roosevelt nos 100 dias para a União Bancária. Ficam assim a falar, não é? E depois fazem confusão, por exemplo, na história da Alemanha, fazem confusão entre a hiperinflação de 23 e a austeridade pós-Grande Depressão. É impressionante, mas enfim, são pessoas que estão em posições que aconselham os políticos e enfim, depois há desastres, não é? Portanto, sem a União Bancária imposta por Roosevelt em 33 e 35, os bancos teriam destruído a economia americana depois de a terem incendiado em 29. Portanto, nós fizemos, ao construir a zona euro, fizemos o contrário do que o Roosevelt fez quando salvou a América da Grande Depressão. Ou seja, criámos uma vulnerabilidade que ainda existe, e nós em Portugal sofremos e de que maneira, com tudo aquilo que pagamos para os bancos. Bom, não vamos ter tempo para isto, mas fundamentalmente, se tivéssemos tempo, eu explicaria um pouco melhor o que é que foi a ação do Mário Draghi, que continua a ser seguida pela nova presidente do BCE, mas que, reparem, são déspotas iluminados, não é? Se vier um novo presidente, não é? Tudo pode mudar, porque as regras do jogo estão lá. O artigo 125 está lá, o artigo 123 está lá, o artigo 127 está lá. Portanto, estamos presos pela vontade arbitrária de um déspota esclarecido. Se vier um déspota menos esclarecido, pronto, acabamos por sofrer as consequências disso. Bom, vou ter que acelerar aqui um bocadinho. Eu aqui recordava um dos textos. Outra coisa também muito interessante que nós aprendemos é que muitas vezes são usadas fontes que das duas uma, ou quem as cita não as leu, ou então interpreta de uma maneira falsificadora, não é? Uma das coisas mais interessantes é que eu estou aqui a fazer uma espécie de sinopse ou de ficha de leitura de um texto muito importante de um grande economista que morreu muito recentemente, já com uma grande idade, o economista canadiano Robert Mundell. É um textozinho muito curtinho, é uma dezena de páginas, aliás, menos de uma dezena de páginas, A Theory of Optimum Currency Areas, que aparece em todos os artigos dos arquitetos da zona euro. Só que eu pergunto até onde é que eles leram isto, não é? Porque, efetivamente, o que nós temos aqui é... Ele apresenta 4 condições para termos uma união monetária ótima. Ou seja, uma união monetária que funcione bem com uma moeda comum, não é? Nós temos, de facto, mobilidade do trabalho, com certeza que temos, não é? Portanto, é uma das liberdades que é posta em prática. Temos também liberdade de circulação de capital e flexibilidade no sistema de preços e salários.
Temos isso. Não está ainda completamente afirmado, continuamos a ter dificuldades na língua, continua a haver atitude antipática para com os estrangeiros, enfim, mas a coisa está no bom caminho. O programa Erasmus teve um papel muito importante na criação de uma mentalidade ou de uma cultura europeia, mas, por exemplo, chegamos aqui e não temos, não é? Ou seja, nós não temos um sistema de partilha de risco, sobretudo para compensar as regiões e países afetados pelos critérios 1 e 2, ou seja, pelos países que têm mobilidade de trabalho, têm liberdade de circulação, mas porque se encontram numa situação mais frágil, acabam por ser vulneráveis, acabam por, digamos assim, contribuir, ser contribuintes líquidos e não beneficiários da própria União. E isso implica transferências orçamentais das regiões mais ricas para as mais pobres, sob diversas formas, não é? Possíveis. Compensações automáticas, cofinanciamento dos subsídios de desemprego ou das despesas de segurança social. Ora, nós não temos isto, continuamos a não ter isto, é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, e ele escreveu isto em 1961, portanto, isto está lá escrito, quer dizer, bom, não é nada de novo, é a tradição das uniões monetárias federais. Como também não temos isto, ou seja, nós temos uma união económica e monetária que é só monetária, porque não há união económica, nós não temos coordenação de políticas económicas. Nós não temos de modo nenhum, temos pelo contrário, temos competição de políticas económicas. Não é? Portanto, nós não temos nenhuma harmonização de ciclos económicos na União Europeia. Não temos medidas para contrariar os períodos de expansão e para socorrer nos períodos de recessão, permitindo ao Banco Central e ao Governo Comum, através do seu orçamento, criar políticas contracíclicas, não é? Portanto, isto não existe, não é? E continua a não existir. Como é que é possível, não é, de facto, falarmos do alto das cátedras, não é? Esquecendo estes aspectos elementares. Aliás, o Mandel dizia mesmo que, bom, se não são capazes de construir isto, o melhor será não se aventurarem numa coisa dessas, não é? Não se aventurarem por esse caminho. Mas já depois do Mandel, um relatório, todos estes materiais estão acessíveis na internet. Atenção, para aqueles que me estão a ouvir e queiram confirmar com os seus olhos, todos estes materiais, o artigo do Mandel está lá, está também este relatório, o relatório McDougall, em 2 volumes, está também, policopiados. É um trabalho muito, muito interessante. Foi publicado em 77, na altura em que portanto, a Comunidade Europeia, ainda não era a União Europeia, tinha 9 países, tinha um orçamento de 0,7% do PIB agregado. Reparem que antes da pandemia nós tínhamos o budget da UE era igual ou menos de 1% do PIB. Ou seja, como é que é possível nós termos criado uma união monetária aumentando apenas residualmente o nosso PIB? Não é? Portanto, nós estamos a jogar uma espécie de roleta russa, não é? Portanto, com a União Monetária. E nesse estudo, o McDougall e a sua equipa traçava 3 cenários. Um cenário não federal. Mesmo no cenário não federal, nós precisaríamos de aumentar o budget da União Europeia para 2 a 2,5%. Depois um cenário que seria um cenário inicial do federalismo, 5 a 7%, e depois, se quiséssemos consolidar o federalismo, deveríamos ter um governo europeu e um orçamento europeu de 20 a 25%. Para vos dar uma ideia, o que nós temos hoje é um orçamento europeu de 1%, não estou agora a falar nem em emergência, no PRR, não é? Isto é uma situação transitória, não é? Normalmente o que nós temos é 1% do PIB e temos depois o orçamento dos Estados que varia entre 46% a 47% do PIB europeu. Cada vez que o Presidente da Comissão se senta com os chefes de governo no Conselho Europeu, a Presidente da Comissão vale 1% e os outros valem 46%, 47%. Há uma diferença de peso muito grande, não é? Portanto, claro que há países que têm, por exemplo, a França tem um orçamento enorme, gigantesco, 56% do PIB, mas a média dá 46%, 47% do PIB. Mas antes mesmo da entrada em vigor do euro, no ano da assinatura de Maastricht, um grupo de economistas, 62 economistas alemães, publicaram na imprensa alemã, no Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicaram um artigo, pagando eles, do bolso deles, não é? Em que aconselhavam a que não se avançasse para a moeda comum porque não havia condições para tal, porque havia perigo.
E eu trago-vos aqui o ponto 8 do manifesto, em que eles dizem o seguinte: os Estados-membros europeus mais débeis enfrentarão uma pressão competitiva crescente sob o regime de uma moeda comum e, como resultado disso, eles sofrerão um desemprego crescente, em virtude de uma menor produtividade e competitividade. Isto tornará necessários maiores Transferzahlungen, não é? Em nome de uma compensação financeira. Portanto, os economistas, como bons economistas que eram, estavam a referir-se a uma união monetária normal, regular, com as 4 características que o Robert Mundell tinha identificado. Não é? E depois acrescentavam, como até agora não existe qualquer acordo relativo à estrutura de uma união política, aquilo que eu vos dizia, temos que ter uma união política e depois é que avançamos, não é? Isso significa que estamos desprovidos de um sistema com suficiente legitimidade democrática para regular esse processo. Portanto, o que eles diziam, e não é por acaso que o manifesto se chamava que havia o euro constituía um perigo para a Europa, não é? Portanto, a moeda comum seria um perigo para a Europa. O que eles, no fundo, diziam é que, sem termos as tais condições que eu há pouco referi nos 4 erros, não é? Estabelecidas, seria um aventureirismo muito perigoso para a Europa e, sobretudo, para os países que estão numa situação económica, como é o caso de Portugal, menos robusta. Mas não foram apenas os economistas. O chanceler Helmut Kohl, numa intervenção poucos meses antes da assinatura de Maastricht, recordam-se que Maastricht só entrou em vigor em 93, mas foi assinado em 7 de fevereiro. Não é? Em 7 de fevereiro. E perante os deputados do Bundestag, em 6 de novembro, o chanceler Helmut Kohl, também podem lá ir, está aqui o link, tem o acesso às atas do Bundestag, aqui. Não é? O chanceler dizia o seguinte: a história recente, e não apenas a da Alemanha, ensina-nos que é absurda a noção de que se pode manter no longo prazo uma união económica e monetária sem uma união política. Portanto, reparem, porque é que eu vos estava a dizer que se eu fosse o CEO de uma empresa de capital de risco apostava claramente na fragmentação? É porque nós estamos muito longe neste momento, ou seja, estamos a precisar enormemente deste salto federal. E, subjetivamente, politicamente, temos uma opinião pública europeia, todas as sondagens o indicam. A opinião pública europeia aceita mais partilha de soberania, exige essa maior partilha de soberania. Mas temos os regedores nacionais, temos os governos nacionais que não estão dispostos a abdicar da sua soberania, de serem, digamos assim, os reis das suas quintas. Sejam eles grandes países ou pequenos países, ninguém fala em transferência, em partilha de soberania. E isto é uma situação dramática, não é? Porque todos os materiais têm um limite. Há uma resistência de materiais, há um ponto, uma massa crítica, a partir do qual a ruptura acontece. E nós estamos muito próximos da massa crítica, não é? Portanto, imaginemos que a senhora Marine Le Pen ganha as eleições presidenciais. Será que nós podemos absorver uma presidente francesa como Marine Le Pen na União Europeia? Eu penso que não. Eu penso que a Marine Le Pen, ganhando as eleições em Paris, vai provocar um pânico nos mercados. Os mercados percebem estas coisas e provavelmente temos uma situação absolutamente catastrófica. Ou seja, temos uma União Europeia a arrebentar pelas costuras da forma menos gloriosa possível, não é? Mas o caminho para sairmos daqui é este. O caminho está aberto, não é? Portanto, o que nos faltam, não é? São, de facto, falta-nos a liderança política, faltam-nos as pessoas e os partidos com visão. Eu penso que a Cimeira Social do Porto foi uma vergonha, na minha perspectiva. Uma verdadeira vergonha, não é? Porque a Cimeira Social do Porto veio criar a ilusão de que alguém na União Europeia está preocupado com o pilar social. O pilar social é um pilar que não tem recursos nenhum, não é? O pilar social é um conceito totalmente retórico neste momento. Nos últimos 10 anos, a desigualdade social dentro dos países e entre os países aumentou esmagadoramente. E é impressionante. Dá a ideia que a natureza, ou melhor, enfim, a providência, por vezes lança sinais para corrigir a estupidez e a ignorância dos homens. É muito curioso que a cimeira da propaganda da presidência portuguesa no Porto coincidiu com a vergonha de Odmira, não é? Com o caso de neoescravatura em Odmira. Daqui a 10 dias já ninguém se lembra
da operação de turismo, foi uma espécie de operação de turismo para high class, não é? Para classe média alta, aquilo que aconteceu. É uma vergonha fazer uma cimeira social na altura em que estamos, não é? Na altura em que estamos. Conclusões. Primeiro, a sobrevivência da União Europeia implicará um ativismo social plural que em grande medida está ainda para organizar. Ou seja, os meus estudantes, os nossos estudantes de estudos europeus devem fazer parte deste movimento social. A Europa não é só o lugar onde certamente vão encontrar os vossos postos de trabalho, é o lugar que têm de merecer, não é? Ela está tão mal entregue que nós temos de lutar pelo nosso lugar na Europa e pelos nossos postos de trabalho. Segundo, a Alemanha é o único país-chave para uma reforma federal. França, Itália e Espanha podem agravar a situação, mas não lideram. Não há qualquer capacidade de liderança na Itália, em Espanha ou em França. Não é? Portanto, de facto, o Macron tem sido uma desilusão, não é? De facto, enfim, com 39 anos há coisas que não se conseguem fazer, não é? É mais fácil conquistar o mundo, como o Alexandre, do que governar bem dentro de uma união complicada como é a União Europeia, como o Macron tentou. No entanto, a Alemanha tem alguns sinais de esperança neste momento. Neste momento, o partido, os Die Grünen, o partido dos Verdes, tem uma boa posição pré-eleitoral. Provavelmente ele poderá fazer parte ou até liderar uma coligação, e o Partido dos Verdes tem tradicionalmente uma posição de crítica em relação à integração europeia, mas crítica no sentido construtivo. Evidentemente que não acontece isso com o Partido Social Democrata, que é uma desgraça completa. O SPD, o Ferdinand Lassalle, se ressuscitasse agora, tinha vergonha daquele partido. A CDU-CSU, enfim, a CDU tem nuances, a CSU é um caso perdido, não há nada a contar com a CSU. Portanto, finalmente, a reforma do software da zona euro é a chave para todas as outras mudanças. Portanto, esta é a minha quadratura do círculo, não é? Ou a minha triangulatura do triângulo para entrar no campo semântico do meu querido amigo e colega António Covas. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem, eu ia dizer qualquer coisa, mas tinha o som em baixo, estava sem som. Agradecemos todos, obviamente, estas duas intervenções, e neste momento ainda temos algum tempo, não é muito, mas pode ser que alguma questão, alguma grande questão possa dar lugar a algumas poucas palavras. É assim uma ilusão, mas como estamos metidos noutras ilusões, temos esperança que também seja possível alguma coisa também. Eu não sei. Se o meu caro colega Luís me permitir, eu gostaria de felicitar ambos os nossos oradores, duas exposições que são seguramente de elevadíssimo proveito para cada um de nós, e puxando a brasa à minha sardinha, até porque a questão das pescas é uma questão também muito importante na União Europeia, eu gostaria de sublinhar a importância do estudo da história, não é? Porque a importância inequívoca, quer dizer, nunca foi tão evidente a necessidade de se conhecer história, porque desconhecer história significa a assunção da ignorância que depois tem efeitos inequívocos na estrutura institucional. E, portanto, era apenas isto que eu gostaria de comentar, agradecendo, reiterando os meus agradecimentos ao Sr. Professor António Covas e ao Sr. Professor José Viriato Sermão Marques por ambas as intervenções. Muito obrigada. Entretanto, nós temos aqui já uma questão para o professor Viriato Sermão Marques, que está no bate-papo. Eu posso ler, se não der jeito. E eu próprio teria uma questão para o professor António Covas, mas por uma questão de ordem, já está esta colocada aqui no bate-papo, deixava a minha para depois, se não vier entretanto uma também no meio. Não posso, é preciso, convém ler, não é? Convém, faz favor. Ok. Diz assim, professor, bom, agora eu teria que ir ver, porque eu entretanto já fechei. Professor Viriato Sermão Marques, que bibliografia
sugeriria sobre a primazia da agenda neoliberal com o Tratado de Lisboa. Portanto, está a ser pedida bibliografia. Mas alguma sugestão? A agenda neoliberal em relação ao Tratado de Lisboa. Não sei se é uma coisa que possa ter assim presente instantaneamente, tipo... Sim, enfim, eu não quero parecer aqueles indivíduos que vão para as feiras vender os seus produtos, não é? Mas justamente os livros que eu publiquei, portanto, recentemente, 2014 e 2019, abordam esse aspecto com muito detalhe e, evidentemente, quer os comentários que eu faço nos textos, quer a bibliografia que apresento, abre caminhos de pesquisa para quem quiser, não é? Portanto, é este livro, o Portugal na Queda da Europa, 2014, de temas e debates Círculo dos Leitores, e depois uma espécie de sequela, não é? Como no cinema, que é Depois da Queda, não é? Portanto, a União Europeia entre o reerguer e a fragmentação, também da mesma editora, 2019. Tem lá muita coisa, portanto, há de facto muita literatura anglo-saxónica, alemã, até de língua francesa, que ajuda a perceber a complexidade dos temas, mas ao mesmo tempo também, por exemplo, uma das coisas que me parece importante é combater a ideia de que há de facto um consenso político, por exemplo, tem havido um consenso político na Alemanha, nos governos, as coligações da CDU, CSU com os liberais ou com os sociais-democratas, criam a ideia de que a opinião pública e os intelectuais e a academia estão todos de acordo com uma visão austeritária da zona euro, não é? Mas isso não é verdade, enfim, lendo, por exemplo, os pareceres anuais do chamado Conselho dos Sábios, que é um grande conselho, grande não é por ter muita gente, é pouca gente, mas é um conselho muito respeitado. É o Conselho das Políticas Económicas, que todos os anos apresenta o seu relatório. Enfim, eu dou-me ao trabalho de ler sempre esse relatório todos os anos e nós encontramos opiniões críticas da política do governo e encontramos propostas para uma visão europeia, por exemplo, o relatório, para vos dar uma ideia. Eu lembro-me bem disto porque, enfim, estava a acontecer muita coisa nesse dia. Em 9 de novembro de 2011, no dia em que a dívida pública italiana e a dívida pública espanhola ultrapassaram 7%. 7%. Portanto, os juros, não é? Portanto, subiram a 7% no mercado primário. Este Conselho dos Sábios publicou um relatório em que aconselhava um modelo de mutualização da dívida ao governo da senhora Merkel, que foi recusado, não é? Mas, portanto, dentro da Alemanha, e estes sábios que eu há pouco referi, do manifesto, também pensam de forma diferente. Depois, é verdade também que existe um aparelho, digamos, alguns feudos económicos que são totalmente neoliberais, não é? E grande parte dos economistas relevantes alemães hoje são economistas que escrevem exclusivamente em inglês, que trabalham no Canadá, trabalham nos Estados Unidos, trabalham na Inglaterra, não é? Portanto, enfim, também há uma batalha pelas ideias no mundo académico, não é? Espero ter respondido à pergunta. Perdão. Muito obrigado. Não sei se, entretanto, surgiu mais alguma questão. Estou a ver aqui o Alexandre com a mão levantada e o Luciano também. Peço desculpa, não vi eu. Então, o Alexandre já está há mais tempo. Alexandre, por favor, ainda bem que alguém nota. Obrigado. Sim, obrigado. E parabéns pelas partilhas, foram muito interessantes. A minha pergunta é: se a história nos pode mostrar e dar consciência, conhecimento sobre o que aconteceu no passado e, de certa forma, fazer-nos perceber o que é que falta, será que consegue mobilizar-nos ou dar-nos as ferramentas para fazermos a mudança que sabemos ser necessária ou implementar aquelas ferramentas que vimos ser úteis no passado? Ou se há alguma coisa que nos escapa aqui, neste debate, por exemplo? Porque às vezes parece que há muita coisa que precisa de mudar, mas é muito difícil de fazer essa mudança acontecer. Era isto, obrigado.
quer que o professor António Covas responda, ou os dois, ou a quem é que dirige a pergunta? Viriato, pode dizer alguma coisa? A quem, força, a quem achar capaz. Então eu posso muito rapidamente. A professora Teresa há pouco dizia muito bem a importância do conhecimento da história. A história não se repete, mas rima, como dizia alguém, não é? Portanto, no entanto, eu julgo que há aqui uma diferença e que a sua pergunta está muito bem formulada e permite-me dar uma resposta muito curta, que é o seguinte. Na história nós temos um elemento de causalidade, um elemento de necessidade e temos um elemento de liberdade. O conhecimento da história ajuda-nos a separar uma coisa da outra. Ou seja, o conhecimento da história não nos dá um objetivo. O objetivo temos de ser nós, cada geração, cada digamos assim, povo, ou cada união de povos, ou cada elite política num determinado momento, tem de ser capaz de definir uma meta, um objetivo, não é? Agora, a ideia de que basta ter vontade para conseguir realizar um objetivo é uma ideia absolutamente ingênua e muito perigosa, não é? Nada se faz sem vontade, sem entusiasmo, mas também nada se faz só com vontade e com entusiasmo. Aí é que entra o conhecimento da história, e não só da história, enfim, de todas as... enfim, mas a história que eu referi é de facto a história na sua multiplicidade, nomeadamente a história económica. E uma das coisas que o conhecimento da história nos conta é que nós não vamos conseguir resultados diferentes se continuarmos a repetir as causas de erros, não é? E, portanto, por mais que nós alteremos e inventemos, por exemplo, a questão dos impostos europeus, eu percebo o António Covas, não é? Percebo, ele está carregado de boas intenções, mas não é com impostos digitais, não é? Nem com impostos verdes, que nós vamos conseguir atingir 5, 6, 7 ou 8% do PIB europeu para avançarmos para medidas efetivamente estruturais. Como é que nós vamos conseguir reduzir as emissões de CO2 em 55%? Aliás, já reduzimos em 23%, não é? Em 55% em relação a 90% até 2030 e neutralidade carbónica até 2050 com os orçamentos que neste momento se afiguram. Não vamos conseguir, quer dizer, é desonesto, não vamos conseguir. Portanto, a história indica-nos que existe um software federal. Esse software é um software que está testado pela história e pelo fracasso, não é? Pelo sucesso e pelo fracasso. Tentar imaginar e inventar outras coisas que estão a produzir sofrimento e resultados catastróficos é um disparate, não é? É um disparate. Portanto, seria, enfim, o problema, reparem, é que nós não temos uma alternativa, não é? Porque mesmo, reparem, que mesmo os defensores do regresso ao Estado-nação não têm programa. O que é que têm feito os nacionalistas e os populistas que estão neste momento em governos europeus? Têm jogado pelas regras. Eles são contra o euro antes de estarem no governo. Chegam ao governo e percebem que sair do euro era um suicídio. Era um suicídio, não é? Mas atenção, no dia em que nós tivemos muita gente incompetente à frente de governos europeus, ainda mais incompetentes do que estes liberais que lá estão, o da CDU, CSU, não é? Quando chegarmos a esse ponto, então os erros vão acontecer. Vão acontecer. Porque os erros só não acontecem para quem tem consciência de que é um erro, não é? António, queres também dizer alguma coisa sobre isto? Não especificamente, pá. Talvez eu aproveitasse, não sei se o Luís tem aí qualquer coisa aí para perguntar, talvez possa juntar. Não, Luís? É o Luciano. O Luciano é que tem uma pergunta. Luciano. Então o Luciano que avance. Saudações a todos daqui do Brasil. Eu deixo aí uma saudação ao professor Luís, daqui de Sergipe, estou aqui em Sergipe, e eu tenho algumas questões que são fundamentais, eu gostaria passar essas questões para o professor Antônio Covas e também para o professor Viriato. Bom, a primeira questão que eu gostaria de abordar é a questão econômica. Então, como é que vai ficar o euro frente a essa geopolítica do dólar? Uma outra questão é sobre o fator migratório. Como é que o fator migratório ele vai decidir
as novas políticas na União Europeia. Obrigado. António, começa tu. Bom, vamos ver. Antes de responder diretamente, deixem-me dizer o seguinte. Algures nesta década que agora começa, não sei dizer exatamente quando, mas nós vamos ter 3 ou 4 situações críticas para pôr ordem, digamos assim, na casa, na construção europeia. Por exemplo, eu não sei dizer, neste momento, quando é que a discussão à volta dos critérios de estabilidade e crescimento vão ocorrer. Portanto, há uma discussão sobre as chamadas regras de ouro da União Europeia, em redor do chamado semestre europeu, que terão que ocorrer em 23, em 24, em 25, eu não sei dizer exatamente quando, mas é fundamental, como dizia o Viriato bem, é fundamental, digamos assim, que a transição durante a década não voltemos aos princípios, às 2 ou 3 regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Tratado Orçamental. Senão seria o pior que nos poderia acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. Portanto, a eventualidade de uma crise a curto prazo pode acontecer à volta do debate e da discussão sobre os critérios de estabilidade e crescimento. Depois, há um outro aspecto fundamental que tem a ver com os efeitos assimétricos. Porque, reparem, descarbonizar e digitalizar, só por si, estes dois vetores, descarbonizar e digitalizar, aliás, como já se nota connosco em relação à Galp e à EDP, o que está já a acontecer, há aqui uma arritmia que ninguém sabe dizer como é que nós controlamos os efeitos positivos e negativos dessa arritmia que acontece na Espanha, que acontece em Portugal, que acontece nos outros países europeus. Portanto, os efeitos assimétricos, é preciso muita atenção aos efeitos assimétricos, porque senão estamos a criar uma nova geração de problemas e de desigualdades regionais. Quer dizer, depois de tanta coesão social e territorial, criamos uma nova geração de problemas derivados agora da mudança de modelo, digamos assim. E há um terceiro momento que pode ser crítico do ponto de vista da próxima década. O Viriato já se referiu a ele indiretamente, que tem a ver com a proposta imediata de união política ou de federalização política. Porquê? Porque, como já imaginaram, estamos muito longe de um consenso em relação a esta proposta. O que é que isto pode ocasionar imediatamente? Pode ocasionar uma radicalização política. Ou seja, aquela polarização a que nós hoje já assistimos. Se invocarmos, se pusermos em cima da mesa a união política, aliás, se quisermos, vamos dizer isto, porque isto já aconteceu, que há uns anos atrás, com a Constituição Europeia, se nós quisermos hoje voltar a constitucionalizar o projeto europeu através do federalismo político, nós corremos o risco de radicalizar a política europeia e, inclusive, não resolvermos esse problema da união política e não sermos capazes de resolver o problema das assimetrias, dos efeitos assimétricos e mesmo do semestre europeu. E se, reparem bem, pode haver aqui uma convergência de situações críticas lá para meados da década que nos vão impossibilitar. Por isso eu falava na balcanização. O efeito mais imediato desse dissenso, digamos assim, pode ser a balcanização da política europeia. E não esqueçam que quer a Rússia, quer a China, quer outras áreas, a tal globalização, por isso eu comecei logo pela agenda global, elas estão constantemente a provocar uma certa erosão nas relações internacionais. E, portanto, se houver dissensões profundas na União Europeia, ótimo para esses grandes blocos. Portanto, ninguém está distraído à volta disto. É preciso muito cuidado. Por isso eu disse, eu prefiro a política dos pequenos passos. Mesmo que isso aumente o labirinto europeu, porque vai aumentar o labirinto europeu. E nós vamos andar em zigue-zague permanente no interior da União Europeia. Mas que o façamos com comedimento e com precaução. Adotemos o princípio da precaução. Não radicalizemos as posições,
sob pena de não resolvermos nem os pequenos, nem os médios, nem os grandes problemas da União Europeia. Muito obrigado. Professor António Covas, será que podia aproveitar e, na sequência, é que tem aqui uma pergunta de outro Luciano, agora do Luciano Matos, da Embrapa. Ele poderá dizer mais qualquer coisa, mas ele tem uma pergunta mais que tem a ver com a agricultura no contexto europeu. Não sei se consegue ver, eu vou ler em voz alta. Lê lá, Luís, lê. Então pronto. O Luciano pergunta: o pagamento aos empreendimentos agrícolas com investimento direto estrangeiro, se eles não aguçam a desigualdade entre os Estados-membros, ou seja, se o pagamento não é contraditório com a proposta da coesão socioterritorial da União Europeia. Portanto, os pagamentos inerentes aos investimentos diretos estrangeiros. É uma questão assim muito específica, talvez, para este âmbito, mas enfim. Reparem o que está a acontecer, por exemplo, no Alqueva, na região do Alqueva, que é uma região agrícola, agora com o regadio por excelência. Aqui há umas décadas, não há muitas, há 2 ou 3 décadas, nós falávamos no latifúndio alentejano, na grande propriedade alentejana. Depois, a pouco e pouco, nós fomos falando na distribuição das terras na zona do Alqueva, no arrendamento. E hoje, se vocês me perguntarem quem é que investe no Alqueva, quer dizer, nós passamos de uma agricultura rentista, no espaço de 20 anos, numa agricultura rentista, para uma agricultura em que o investidor são os grandes fundos financeiros. Reparem isto num prazo curtíssimo. Ou seja, em algum momento, nós temos que encontrar aqui, em matéria de coesão, uma discriminação positiva face aos agricultores e aos produtores que, de facto, precisam de ser ajudados. Percebem? Porque a própria agricultura se globalizou. E, portanto, temos que introduzir uma discriminação de favor, uma discriminação positiva. Por isso, o problema das ajudas de Estado vão mais tarde ou mais cedo, vão voltar a estar em cima da mesa para saber exatamente quem são os destinatários das ajudas de Estado. E coisas como as cooperativas ou outro tipo de agrupamentos de agricultura de grupo vão ter que ser discutidos conjuntamente e ao lado dos investimentos dos grandes fundos. Portanto, a União Europeia tem que levar isto em linha de conta quando discute política agrícola comum e coesão económica e social. É o que me oferece dizer a propósito. Professor António Covas, muito obrigado também. Eu não sei se nós neste momento passámos um bocadinho da hora, não é dramático, mas há muitas pessoas que entretanto têm de ir embora. Se tivermos ainda tempo, eu gostava também sobre essas perguntas de dizer alguma coisa muito rápida. Começando por esta questão, 2 coisas apenas, sobre esta questão da agricultura que foi referida, pegando nas palavras do António Covas, e também sobre a pergunta que o Luciano de Sergipe colocou acerca da questão das migrações. Bom, inteiramente de acordo com o que o António Covas referiu, ou seja, nós temos uma mudança do perfil da agricultura, pelo menos em Portugal isso é muito nítido, ou seja, o que neste momento temos é uma agricultura intensiva, movida por fundos de investimento que visam o quê? Visam fundamentalmente o lucro o mais rápido e mais substantivo possível. E não é por falta de legislação, nem europeia, nem nacional, aliás, grande parte da legislação nacional é, como sabemos, o resultado da transposição de diretivas e regulamentos europeus, não é por falta de instrumentos jurídicos que nós não colocamos um travão no tipo de projetos agrícolas que estão a ser levados a cabo. São projetos agrícolas movidos por esses fundos de investimento que levam a esta situação escandalosa da neoescravatura em Odmir e em muitas outras zonas do país e que levam também a uma situação de criação de desertificação do solo, ou seja, o olival intensivo, o amendoal intensivo, o abacate e a forma como a produção é feita, através de uma agricultura agroquímica intensiva, vai, e sabemos isso, é uma questão de física, não é uma questão de opinião, vai destruir e vai desertificar solos que já são, por si só, muito débeis. Não é? Portanto, nós temos legislação de proteção dos direitos humanos,
de direitos do trabalho, proteção da defesa do ambiente, e simplesmente o que existe é um silenciar do Estado. Porquê? Porque na Europa, os fundos de investimento, esta Europa, quando eu digo que ela é neoliberal, eu não estou a ver fantasmas. Quer dizer, nós temos uma União Europeia que protege o sistema financeiro, protege os bancos, não é? E tem um comportamento completamente indiferente em relação à dimensão social, não é? Portanto, o governo português é totalmente cúmplice do que está a acontecer, não é? Portanto, e as pessoas que estão à frente do nosso governo provavelmente partilham também do credo neoliberal, não é? Portanto, e isto é um problema que gravíssimo, não é? Gravíssimo. Não é? Em relação ao segundo aspecto, que se prende também com o que tinha sido dito pelo professor António Covas, que é da geopolítica das migrações. Isso é dos aspectos onde, digamos, a minha esperança na possibilidade da cooperação entre países europeus no quadro da proteção da geopolítica da proximidade é muito reduzida. A minha confiança é muito reduzida. Eu recordo-me, uma experiência pessoal, aqui no início da década, do nosso século, da primeira década, acompanhei, por motivos académicos, acompanhei o processo de negociação com países limítrofes, países do Mediterrâneo, do Norte da África, a negociação entre a Comissão Europeia e esses países para controle das migrações. Nomeadamente, o que estava em causa era o combate ao tráfico de pessoas através daqueles passadores, não é? Que transportam as pessoas, atravessam do Norte da África para a Europa, para a Itália, para a Grécia, e que muitas vezes são responsáveis, não é? por dezenas ou centenas ou mesmo milhares de afogamentos anuais. E havia uma negociação muito promissora com o governo da Líbia, no tempo do Gaddafi. Ou seja, foram anos e anos que negociadores europeus gastaram para encontrar uma solução que iria permitir o quê? Iria permitir que a Líbia, com financiamento europeu, acolhesse refugiados que vinham da África subsaariana, que seriam instalados em campos com condições de dignidade, não é? Que os libertaria da chantagem dos traficantes de carne humana, não é? Que permitiria depois que os processos de candidatura à imigração fossem analisados na Líbia. Isso passava por equipar a Força Naval, a Marinha Líbia, com mais uns barcos patrulha. Estava tudo no melhor dos mundos. O que aconteceu foi que em 2010 a França unilateralmente, o senhor Sarkozy, não é? Que deveria passar o resto da sua vida na cadeia, porque é isso que deve acontecer aos serial killers, o senhor Sarkozy, com a cumplicidade de um jovem chamado Cameron, não é? Resolveram destruir o Estado líbio e assassinar o Gaddafi, não é? O Gaddafi tinha muita coisa para contar, não é? E não podia sobreviver. Portanto, a União Europeia teve 2 Estados que cometeram crimes contra a humanidade. Aquilo que foi feito contra a Líbia foi um crime contra a humanidade. E hoje em dia temos um país completamente destruído, temos guerras tribais e temos a Alemanha e a Itália que pagaram as favas, digamos assim, de uma política externa estritamente nacional dos ingleses e franceses. A coisa agravou-se mais ainda, Luciano, a coisa agravou-se mais em 2013, não é? Quando a França e a Cameron alimentaram uma guerra civil contra o regime de Assad na Síria, que evidentemente estava condenada a ser perdida, não é? Portanto, e agora, e temos milhões de sírios que não têm em casa, com o contributo de países da União Europeia, não é? E mesmo a Rússia, o ascenso da Rússia, só pode ser explicado por erros de palmatória que foram cometidos, nomeadamente pela chanceler Merkel, em 2013, na forma como afrontou a Rússia em torno da questão da presidência ucraniana, não é? Portanto, ultrapassaram-se todas as marcas da prudência diplomática e o Putin, que é jogador de xadrez, não é? Porque conhece bem a história das relações da Rússia com o Ocidente, fez aquilo que qualquer político realista faria, que foi justamente a ocupação da Crimeia, não é? Qualquer político realista faria isso, não é? E claro que
a União Europeia, a Alemanha, depois de terem feito... Bom, a Alemanha, em Berlim, um jogador de boxe, um indivíduo com fama de mafioso, foi recebido na chancelaria em Berlim, em 2013, como o potencial chefe de Estado de uma Ucrânia pós-soviética. Impressionante. O Der Spiegel dizia: o nosso homem é em Kiev. Um indivíduo com 2 metros, assim, com um ar assim de gorila, de porteiro de boate. Não é? Portanto, estas coisas pagam-se, não é? Por isso, quando eu ouço falar em exército europeu, eu já não me rio, não é? Porque só posso é chorar, não é? Não se esqueçam que a primeira forma de integração séria da União Europeia chamava-se Comunidade Europeia de Defesa. Era um exército europeu, apoiado pelos Estados Unidos, 1952, 1954. E falhou. Não é? Falhou. Quer dizer, eu acho que é completamente irrealista considerar que o federalismo, defender o federalismo, pode radicalizar a situação, quer dizer, como se esta situação já não tivesse radicalizada, e avançar com a ideia que é totalmente peregrina de um exército europeu. Nós precisamos de federalizar a Europa, primeiramente, naquilo que é o seu sistema de sobrevivência, ou seja, a sua ligação aos cuidados intensivos. Nós precisamos de começar pelos ventiladores da sobrevivência europeia e não pelas espingardas e pelos carros de combate, não é? Isso virá com o tempo. Se conseguirmos reformar a zona euro, o resto virá por acréscimo. Agora, tentar, quer dizer, começar a integração europeia pela política de defesa comum é, no fundo, o maná que a indústria de defesa da Itália, da Alemanha, da França está à espera, não é? Portanto, é um erro. Não temos condições nenhumas para uma integração militar europeia. Não temos, nem é desejável. Na situação atual, nem é desejável. Bom, muito obrigado. Eu penso que nós temos que terminar. No entanto, o Alexandre tinha deixado aqui uma questão e ele próprio pôs a mão no ar e talvez fosse injusto. O Alexandre já falou uma vez, já está acima da sua cota, mas penso que ainda pode, não é? Uma última questão, talvez. Eu tinha feito a reação do aplauso. Peço desculpa. Então eu vi mal. É que pareceu-me ter visto antes também uma coisa no bate-papo, no São chat. reações parecidas, o aplauso e a Ok, muito bem. Então, sendo assim, não sei se há assim alguma última palavra. Eu creio que neste tipo de intervenções é impossível haver uma última palavra. Não há outra palavra. Acho que ficam aqui questões em aberto que nos deixam, enfim, francamente preocupados por um lado, estimulados por outro, e esta professora Teresa Nunes, eu penso que já teve que ir, porque ela tinha uma sessão de doutoramento. Saiu há bocadinho. Pois, ok. De qualquer modo, acho que ela deixou um pouco nas minhas mãos só dizer que isto é um primeiro passo de um conjunto de desafios que estudos europeus vai ter nos próximos tempos, enfim, seguindo um desafio que foi do próprio professor António Covas. Está aqui entre nós um pouco culpado desta saga que vamos tentar ter, no bom sentido. Portanto, em breve, lá mais para o próximo ano letivo, digamos assim, vamos depois dar continuidade de alguma forma a algumas destas questões, porque são mesmo fundamentais. Portanto, este desafio do futuro da Europa, participem também, está online, é uma questão também de irem acompanhando e pronto, nós estamos aqui para qualquer desafio, desde que consigamos, desde que esteja ao nosso alcance, para o que for possível. Muito obrigado mais uma vez e até um abraço para todos, Paulo. Luís, um abraço. Também para todos. Um abraço. Muito obrigado. Então, com licença. Bons resultados académicos. E envolvimento cívico na Europa. Na luta pela Europa. Temos que merecer a Europa. Evidente. Quem nos vai dar a Europa de bandeja. Ok, muito bem. Então, vamos então encerrar, com licença. Muito obrigado mais uma vez. Ora,